Ok, pessoal, nós estamos começando aqui a nossa aula sobre mitos e filosofia. Então, eu coloquei esse slide para ficar mais fácil de vocês entenderem sobre o que nós estamos falando, certo? Vamos lá, deixa eu só tirar uma coisa daqui. Vamos lá, mitos e filosofia. Aqui, uma característica do mito, que nós falamos o quê? Explicação da natureza, explicação e leitura da realidade, como vocês podem ver aqui, né? Assim, tanto o mito como a filosofia, ela procura explicar e analisar a realidade do qual está inserido. Só que o mito ele parte de um princípio, um apelo sobrenatural. Como você vai ver no tópico 2, se narra os acontecimentos de um passado distante e fabuloso. E aí você tem as várias maneiras, né, de contar a história. Aí você tem a presença, por exemplo, na mitologia grega, dos titãs, da titanomaquia, você tem a presença das divindades, dos deuses, dos ciclopes, e geralmente esses acontecimentos mitológicos eles procuram narrar um momento do qual não tem nenhuma história escrita. Tudo que é passado a partir da tradição oral. Tudo bem? Um outro fator também é que se baseia na crença e nas relações sobrenaturais, né? E aí o que? A relação aqui do mito com a filosofia, basicamente é o que? No divino. A questão é do divino. A questão com que se relaciona é com o divino, ou com aquilo que é o maravilhoso. Maravilhoso no sentido que? De que foge do comum, foge do natural, do humano. Aquilo que é sobre-humano, aquilo que é extra-humano. E geralmente as mitologias se valem de imagens e de símbolos, né? E aí você tem o que? Metáforas, figuras de linguagem. E também uma coisa que tem no mito, o mito ele geralmente, né, a maioria dos mitos, ou alguns dos mitos, eles sempre falam de uma coisa real, mas a partir de onde? Do sentido figurado. Sentido figurado. Todos eles têm uma moral da história, né? Todos eles têm uma moral da história, todos eles têm... não diria todos eles têm uma moral, mas eles tentam relatar a origem de alguma coisa a partir do quê? De figuras de linguagem. Alguns deles têm realmente uma moral da história, né? E alguma lição, né? Para ensinar para as pessoas. Tudo bem? Passar para o próximo. Bom, a filosofia não rompe com os mitos. E aí você deve estar pensando assim, ué, professor, como assim? Guarda essa frase aqui. Ela não rompe com os mitos. Vou botar várias setinhas aqui para você entender e copiar isso aqui. Ela não rompe com os mitos. Ora, professor, por que não rompe com os mitos? Ora, se você olhar, por exemplo, as histórias de Sócrates, Platão, eles também vão utilizar o mito para explicar a realidade que eles viviam. O mito da caverna é o mais conhecido, que é um mito onde fala não só a respeito da questão política,
né, que Platão ele utiliza isso, acho que no livro 7 de Platão, mas também a respeito do conhecimento, do verdadeiro conhecimento. Um dia eu vou fazer um vídeo só falando sobre o mito da caverna, mas, mas o que é mais interessante é você entender o antagonismo do mito da caverna entre o mundo das ideias e o mundo sensível, o mundo material, né? E aí esse antagonismo platônico ele foi reaproveitado em várias outras maneiras filosóficas. Uma das linhas filosóficas que se valeram muito do mito da caverna foi o próprio cristianismo, né? Então, nós percebemos o quê? Essa ideia da filosofia não romper com os mitos. Porque a filosofia ela também usa os mitos, né, para construir uma linha de raciocínio. Embora a filosofia ela busca por uma explicação lógica das coisas. A partir do quê? Dos questionamentos. Um mito você não questiona. O mito você não questiona, o mito você não indaga por que aconteceu daquela maneira. O mito você apenas ouve e aceita. Simples. A filosofia não, ela busca a partir do questionamento, a partir de um raciocínio, a partir da razão, tentar explicar as coisas. Tudo bem até aí? Tranquilo? Agora, engana-se que os mitos eles se limitam apenas à antiguidade. Mas os mitos, eles também estão presentes nos nossos dias, né? Os mitos na contemporaneidade. E quando a gente fala em contemporaneidade, nós estamos falando o quê? Do nosso século XIX, século XX e século XXI. Professor, por que você está falando que os mitos estão presentes na contemporaneidade também? Ora, os nacionalismos, eles são uma forma de mito. E até mesmo hoje nós percebemos, com o aumento da xenofobia, um nacionalismo exagerado, né? Quando se fala de mito na contemporaneidade. Por quê? Ora, para pensar no seguinte, se você olha para a história, vamos pegar exemplos históricos. O fascismo e o nazismo, eles buscam a sua origem num mito. E qual era o mito? Se nós pegarmos o exemplo do fascismo na Itália, o mito de origem é o quê? O Império Romano. Mas o Império Romano não é um mito, é um fato histórico. Sim, é um fato histórico. Mas se criou em torno da figura do Império Romano a ideia de que, na época do Império Romano, a Itália seria mais poderosa, seria uma nação influente, seria uma nação com poder. E a ideia do fascismo foi o quê? Tentar retomar uma pretensa glória que havia no Império Romano e trazer de volta esse poder, essa aura mágica em torno do Império Romano para aquele período do nazifascismo. Se a gente pegar o exemplo da Alemanha, nós também temos um exemplo de quê? Nós também temos esse exemplo de mito, né, de origem. O nazismo ele foi construído na ideia do quê? De um mito onde a Alemanha, né, ela era pretensamente mais poderosa. Num passado recente, comparando com o nazismo, o Império Alemão, ali no final do século XIX, começo do século XX. E se olharmos mais para trás, a ideia dos povos germânicos que invadiram a Europa e que tocaram terror ali na época da decadência do Império Romano do Ocidente. Então nós temos exemplos. Se nós pegarmos hoje, né, no Brasil nós também temos alguns mitos de origem, né? Como, por exemplo, a ideia
Por exemplo, a figura do Tiradentes, Tiradentes era, era uma pessoa que lutou pela República, né? Como nós vimos ali no exemplo da própria proclamação da República, né? Ou da independência do Brasil também, né? Querer exaltar a figura de Dom Pedro I, né? Aquela icônica figura do Pedro Américo, né? Que eu, se der eu até coloco aqui, né? Só para vocês terem uma ideia do que eu estou falando. E, enfim, também a figura do folclore. O folclore também é um mito, né, uma forma de mitos na contemporaneidade. Né? A figura da mula sem cabeça, do curupira, do saci, Branca de Neve, se a gente for pegar coisas mais estrangeiradas, digamos assim, são mitos, a presença de mitos na contemporaneidade, né? Pegando de fatos científicos, né? Como a questão do curupira do fogo, né? Agora eu esqueci o nome do termo, né? Que dá ao fogo que surge de maneira espontânea na floresta, fazendo alusão à própria figura do curupira, né? Enfim, curupira na nossa cabeça, enfim. Tudo bem até aí, gente? Tranquilo? Vamos continuando, prosseguindo com a nossa aula. Quando nós falamos de filosofia ocidental, a gente está falando necessariamente da Grécia Antiga. Tá certo? Quando a gente fala de filosofia ocidental, nós estamos falando da Grécia Antiga. Então, a filosofia ocidental, ela nasce por volta do século VII e do século VI antes de Cristo. E por que eu falo filosofia ocidental? Porque a gente não pode ignorar também que, do modo como a gente entende hoje, a filosofia ela também existia na Índia, na China, embora não seja o nosso objeto de estudo aqui. Mas quando a gente fala de Ocidente, a filosofia ocidental, a gente está falando de Grécia, nasce por volta aqui dos séculos 5, séculos 7 e 6, né, antes de Cristo. Por quê? Ora, a Grécia Antiga, ela é o berço da civilização ocidental, né? A maioria do pensamento grego, ou melhor, a maioria do pensamento ocidental, ele é formado por três grandes raízes. Primeiro, nós temos uma raiz judaica, né? Uma raiz judaica. Nós temos a raiz grega. E por fim nós temos a raiz romana. Essas três civilizações aqui, essas três correntes ideológicas, é o que vai constituir a civilização. O que a gente conhece como civilização ocidental. Tá dando para entender, gente? O que nós entendemos como civilização ocidental
ela está baseada nesses três pensamentos: pensamento judaico, grego e romano. Desses três vai sair, por exemplo, a grande religião do Ocidente, que é o cristianismo, né? O modo de vida, o modo de pensamento, o modo de comportamento que vai constituir a civilização ocidental são essas três grandes correntes filosóficas, né? Pensamento. Então, por isso que quando a gente fala de Ocidente, né, de filosofia ocidental, a gente primeiro começa na Grécia e depois vai para o pensamento judaico e romano. E aí você tem, a partir daí, os fatores no qual nasce esse sistema de pensamento, né? A civilização ocidental. Quais são os fatores? O primeiro deles é a redescoberta da escrita, onde a escrita grega ela desaparece ali na transição ali no fim da civilização cretomicênica, né? Fim da civilização cretomicênica, ali por volta do ano 1000, que ela desaparece e a gente fica digamos, numa espécie de hiato ali, né? Um hiato que surge, né, entre os anos 1000 até o ano 800, 700 a.C. Aí a escrita reaparece, né, porque esse período nós temos a invasão dos povos dóricos e jônios ali na região da Grécia. Então, por isso que a escrita desaparece. Ela se reconfigura a partir do século VII e VI. A moeda, né, que vai surgir também, vai ressurgir. A lei escrita, cara, que é marcada principalmente pelo grande legislador grego chamado Drácon, que a gente vai falar nas nossas próximas aulas, né? Que ele inaugura, né? Ele inaugura as leis escritas porque estava havendo uma espécie de abuso de poder ali com relação ao uso das leis, dos costumes dos antigos, né? Com a lei escrita veio a cidadania da polis, né? A questão de você se conhecer como parte daquele cosmo, né? Como parte daquele universo grego. E por fim, a democracia ateniense, que nós vamos falar também nas nossas próximas aulas, principalmente quando nós falarmos a respeito da história e da filosofia. Até aí, tudo bem, gente? Podemos prosseguir? Então, para encerrar nossa aula de hoje, nós temos aqui algumas partes, alguns períodos aqui da filosofia grega, do desenvolvimento da filosofia grega, né? Que nós podemos dividir em três partes. Três períodos. O período pré-socrático, que nós vamos falar na nossa próxima aula, que compreende exatamente no nascimento ali, no ressurgimento da escrita grega. Ó, preste atenção nos séculos 7º e 6º a.C. Que aí nós temos aqui, ó, as questões cosmológicas, né? Aí lembro que é a diferença de cosmogonia e cosmologia, que nós falamos nas nossas últimas aulas, que o que significa? Significa o quê? Cosmologia, ou seja, explicação a partir da lógica, da filosofia. E aí realmente vai se separando a filosofia do pensamento mítico. E a grande preocupação dos pré-socráticos
se dá em quê? Se dá no surgimento da arqué. A arqué, que é o que? A causa primeira, a origem das coisas, a causa das causas, como eu gosto de falar. A grande investigação dos pré-socráticos era o quê? De onde surgiu o mundo? Como é que surgiram as coisas? Então, cada um deles eles vão se preocupar com uma maneira de... Como é que eu posso dizer? Cada um deles vão se preocupar com uma maneira diferente de compreender o surgimento das coisas. Como é que o mundo surgiu, como é que o universo surgiu. Aí um vai dizer que é a água, outro vai dizer que é o ar, outro vai dizer que são os 4 elementos. Enfim, essas são as grandes preocupações dos pré-socráticos. Tudo bem? Aqui nós temos o período clássico, que são que pessoas? Os sofistas e o trio ternura, o trio parada dura. Sócrates, Aristóteles e Platão. Repare bem que quando falamos de período clássico, nós estamos falando exatamente desses 3 grandes filósofos e pensadores da filosofia grega antiga. Sócrates, Aristóteles e Platão. Principalmente Sócrates, que ele dá o pontapé inicial. Tanto que a filosofia grega antiga é marcada por antes de Sócrates e depois de Sócrates. Tudo bem? E aí nós temos aqui uma ampliação e sistematização do pensamento, onde eles aprofundam os questionamentos filosóficos. Né? Nós temos aí o nascimento do que a gente conhece como a maiêutica. O nome é chatinho. A maiêutica socrática, onde se tem aqui o diálogo de Sócrates, né, a partir do diálogo, né, fazer com que as próprias pessoas reconhecessem a sua própria ignorância, né, assim como tem o ato de uma parteira ajudar a mãe dar à luz uma criança, né, é desse termo que vem a palavra maiêutica. Sócrates ele se comparava como uma parteira que ajudava o quê? A pessoa a dar à luz a novas ideias, a novas visões de mundo. E aí nós temos o quê? Sócrates, né? Platão e Aristóteles, né? Aqui a ordem está invertida, que Platão vem depois de Sócrates e não Aristóteles. Aristóteles vem depois de Platão, desculpem aí, né? Enfim, e você tem aqui esses 3 grandes pensadores que vão marcar a filosofia grega. E após isso, nós temos o que? O período pós-socrático ou helênico, que vai do século 3 a.C. ao século 2 depois de Cristo, que ele é marcado pelo interesse pela física e pela ética, né? Tá faltando um azinho aqui. Ética. Aqui é o momento em que a expansão do pensamento grego para o Oriente, sofrendo também a influência das correntes de pensamento oriental. Ou seja, como assim o pensamento grego se expande para o Oriente? Aqui na história da Grécia aparece um carinha que vocês já devem ter visto em história, chamado Alexandre. Alexandre o Grande. Alexandre o Grande. Ele é responsável pela expansão
da filosofia grega, né, para o Oriente. Muitos estudiosos eles falam que o período pós-socrático ele é também conhecido como uma protoglobalização. Ou seja, deixa eu só apagar aqui. Muitas pessoas dizem que a globalização, o primeiro processo de globalização da humanidade, ou a primeira tentativa de globalização, vem de Alexandre o Grande. E por quê, professor? Porque a partir daí você tem, digamos, uma espécie de difusão da cultura grega para outros povos da região do Oriente Médio. A filosofia grega não fica mais presa na Grécia. Ela se expande para outras regiões do mundo. Ela vai para o Egito, por exemplo, e vai se expandindo até ali onde hoje é o Afeganistão, o Irã, ali Paquistão, ali na pontinha da Índia. Ou seja, você tem o quê? A difusão do pensamento grego, né? Você tem, digamos, uma uniformização do pensamento, se é que a gente pode dizer assim, um nivelamento, mas também ao mesmo tempo a própria cultura grega ela acaba se misturando um pouco, né, com a cultura dos locais onde Alexandre conquistou e ficou ali. E depois que ele morre, o Império Grego se divide em vários outros pequenos reinos, né, como o reino de Seleucidas, dos Ptolomeus, o reino dos Macedônios, enfim, em outros reinos ali. Então você tem uma mistura ali do pensamento grego com o pensamento oriental. O pensamento grego influencia e é influenciado. Por isso que esse período é conhecido como helenismo, porque é uma característica, o pensamento grego, a partir dessa influência do Oriente, ele toma algumas características bem particulares, né? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Então é isso, minha gente. Basicamente, essa é a nossa aula sobre filosofia grega, né? Nós vimos até agora sobre os mitos e a filosofia. Qualquer dúvida é só chamar, escreva nos comentários ou manda um zap, um e-mail. Estamos aí para ajudar. Ok, gente? Grande abraço a todos e até a próxima.